Olá, eu me chamo Jaqueline, sejam muito bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo esse organizador de acessórios para celular ou organizador de acessórios multiuso, para que você use da forma que você achar melhor. Mais uma vez eu fiz uma votação lá no Instagram e essa foi a peça escolhida para poder ser do próximo vídeo. Então foi escolhida por vocês, então tá aqui a peça prontinha para vocês aprenderem. Aproveitem o vídeo, assistam até o final, porque no final eu dou a dica do organizador de fio. Vou abrir aqui para vocês como que ele é. Ele tem esses dois bolsinhos, né? O bolsinho plástico e esse bolsinho aqui com elástico aqui na pontinha. Aqui eu já deixei esse daqui para vocês poderem ver, ele tá super completo. Aqui tá o carregador. E aqui eu coloquei o meu fone de ouvido. Ele também cabe aquela outra caixinha. Eu tenho uma caixinha aqui, a minha coube, deu certinho. Só que tem umas que são muito grossinhas, então elas correm o risco de não caber. Então, só testando pra saber. Mas esse daqui cabe perfeitamente. No final do vídeo, eu dou a dica pra vocês desse organizadorzinho aqui de fios pequenos, tá? Então, assista o vídeo até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber logo assim as notificações assim que o vídeo entra. Deixe seu like, se houver necessidade também e vocês quiserem, deixe seu comentário. Nossa lista de materiais. Aqui a gente vai precisar de um tecido principal medindo 13 centímetros de largura por 24 centímetros de altura. Vamos precisar de manta R1 ou R2. Aqui eu usei a manta R1 e já deixei estruturado na manta para adiantar. Aqui eu não faço uma tela C, eu só passo uma costura de segurança em volta para não precisar fazer uma tela C, mas é opcional, vocês podem fazer. Para o forro, a gente vai precisar da mesma medida, 13 centímetros de largura por 24 de altura. Para a parte do primeiro bolso, a gente vai precisar de um tecido medindo 18 centímetros de largura por 22 centímetros de altura. E a gente vai fazer assim, a gente vai dobrar ele ao meio para poder fazer o formato do bolso. Nós vamos precisar de zíper, medir aqui na largura dos 13 centímetros, eu já deixei cortado para adiantar, né? A gente corta um pouquinho maior. Vamos precisar da lapela, aqui medindo 6 centímetros de largura por 18 centímetros de altura, e eu uso ele assim, dobrando, para facilitar, e mais a manta. E eu já deixei até passado aqui no ferro, para poder adiantar também. Coloquei a manta aqui também R1. A gente vai precisar para o bolso, o outro bolso, né, o segundo bolso, um plástico que pode ser o cristal, mas aqui eu tô usando vinil, porque eu uso bastante vinil, então eu guardo sempre os pedaços de vinil para poder fazer os bolsinhos, medindo 13 de largura por 9 de altura, mas você pode usar o cristal sem problema algum. Um par de botãozinhos Ritas para poder fazer a parte da lapela, o cursor do zíper, elástico medindo 12 centímetros e meio, e viés para poder fazer o acabamento. Então, eu vou separar aqui essas peças e vamos começar a nossa montagem do que a gente tem que fazer agora de primeiro, tá? Aqui, então, eu já deixei adiantado, eu vou deixar aqui essa parte. Agora aqui, a gente vai passar uma costura nessa parte aqui que tá aberta, né? Passa uma costura aqui em volta, depois de passar a costura, a gente desvira, e depois que a gente desvirar, a gente vai rebater em volta. Depois que rebater em volta, geralmente eu levo ele lá na tábua de corte, que eu uso bastante a tábua de corte, e faço uma medida para refilar na altura de 8 centímetros, para que ele fique com 8 centímetros. Mas se vocês não quiserem fazer isso, não tem problema, vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor, inclusive vocês podem fazer com outro tipo de aba, se vocês quiserem. Mas eu particularmente prefiro usar tecido. Aqui eu aproveitei, já deixei ele adiantado, passei a costura em volta, já cortei o excesso da manta, dei uma cortadinha aqui nos biquinhos, né, que fica a parte de cima. Eu vou desvirar ele para depois passar uma costura pra gente rebater, pra ele ficar bonitinho, depois eu vou cortar, depois eu vou mostrando. Agora a gente vai pra essa parte aqui. Na parte que a gente dobrou, que é a parte de cima, né, essa parte aberta, a gente vai fazer uma marcação de 1,5 centímetro, né? Você vem aqui com a caneta que apaga com ferro, ou com o que você tiver que faça a marcação que apague, né, que suma, e faz aqui essa marcação. Essa marcação, a gente vai passar uma costura em cima dela, dando retrocesso no início e no final, porque é o local que a gente vai passar o nosso elástico, tá? Eu vou passar a costura, vou desvirar esse daqui pra gente já deixar meio que pronto aqui pra ir pronto, ó.
Aqui, eu passo a costura em volta, já cortei ele vai ficar exatamente assim. Eu cortei no comprimento aqui, né? Eu marquei, deixa eu pegar a régua aqui, como se aqui fosse a... Ai, caramba! Como se fosse aqui a marcação da tábua, né? Eu marquei aqui 8 centímetros e cortei pra ela ficar bem certinha nessa medida, porque eu achei que essa medida ficou muito boa de 8 centímetros. Mas se vocês quiserem maior ou menor, aí é com vocês, tá? Eu só dou a dica da forma que eu uso. Eu geralmente passo uma costurinha aqui, ó, só pra não ficar aqui, correr o risco de ficar saindo aqui, né? Geralmente eu gosto de passar uma costura aqui. Aí aqui, a gente já vai dobrar, vai dar um piquezinho aqui, já vai deixar essa parte aqui reservada. Aqui, ele já tá pronto, então eu vou deixar ele reservado. Já dei o pique aqui pra poder marcar o meio e vou deixar ele separado. Agora, a gente vai pegar a parte desse bolso aqui, que é o bolso que geralmente fica o carregador. Antes da gente finalizar e prender ele na parte do forro, né, que ele é preso no forro, passa um ferro pra poder apagar aquela linha que a gente fez da caneta, né? Porque senão depois pra apagar vai ficar um pouco ruim. Então é melhor apagar antes de prender ele aqui. Pra deixar também essa parte aqui adiantada, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente tá com ele aqui, essa é a parte de baixo. Aqui é que vai passar o elástico. A gente vai dobrar ele ao meio, porque esse aqui é as marcações da pence que a gente vai fazer na hora de colocar ele na parte do forro. E vai dar um piquezinho aqui, bem pequenininho, que é pra marcar o meio, né? Marquei aqui o meio, correto? Agora eu vou pegar essa parte e vou levar ela até o meio. Aí, levei ela até o meio, acerto aqui pra ver que tá certo. E vou dar um piquezinho nessa dobrinha aqui que eu fiz, ó. Nessa dobrinha, porque vai ter outro meio aqui. Venho com o outro lado, faço a mesma coisa. Levo esse lado aqui até o meio aqui da onde eu fiz aquele primeiro pique. Venho aqui, desse lado aqui, de novo, que tá dobrado, dou mais um piquezinho. Então, ele vai ficar, ó, com o meio, com o pique, e aqui nesse meio, né, um em cada pique. Então, vai ficar 3. Aí, no caso, são 3 marcações, que é pra gente poder montar a pence quando colocar na parte do forro, tá? Eu vou pegar essa parte aqui agora e a gente vai colocar o elástico. Geralmente, eu uso essa pecinha aqui, né, que é uma pinçazinha. Eu venho aqui, vou passar ele aqui na canaleta, vou mostrar pra vocês como que ele fica na canaleta, com essa marcação de 1,5 aqui, ó. Ele tem mais ou menos uns 6 centímetros de largura esse elástico aqui, ó. Então, ele vai ficar, ó, sobrando aqui. Então, se o seu elástico for um pouquinho maior, não vai ter problema, porque vai dar pra ele passar tranquilamente. Aí, a gente vem aqui, passa. Aí, por segurança, aqui foi onde eu marquei os 2,5, né? Tem uma marcaçãozinha aqui com a caneta. Então, eu vou passar a costura justamente ali nos 2,5. Passo uma costura aqui de segurança pro elástico não correr, senão ele vai sair do lugar. E venho aqui do outro lado, ele vai dar uma enrugadinha, tá? A dica é, não deixe o elástico enrugar demais. Se o seu elástico é um elástico que é muito, eu não sei se a palavra correta seria frouxo, né? Tipo, muita elasticidade, a gente tem que ter cuidado para não colocar ele muito largo, para não ficar muito largo na hora que for usar, né? Que senão vai colocar o carregador e ele vai escorregar. Ou a gente colocar ele muito apertado, porque senão, aqui nessa parte aqui, quando a gente colocar, ele já dá automaticamente uma entradinha. Senão ele vai entrar muito, aí vai ficar assim, aí vai ficar uma peça, vai ficar meio estranho, entendeu? Então aqui, essa medida aqui que eu uso, eu acho que ela ficou muito boa. É a medida que eu faço os meus, que vocês veem lá. É a mesma medida. A medida que eu uso pra fazer as minhas peças é a mesma medida que eu tô passando aqui pra vocês, tá? Eu não alterei nada, não. Ele vai ficar exatamente assim, ó, enrugadinho aqui, desse jeito. Aí agora a gente pega ele e também vai deixar reservado junto lá com a outra lapela. Agora a gente vai pegar aqui a parte do bolso, vai pegar o viés, vai cortar 2 pedaços de viés na largura dos 13 centímetros do bolso. Do plástico, né? Então, eu vou cortar aqui logo 2 pedaços, que é pra gente montar essa parte aqui. Eu não vou colocar a câmera, como eu sempre coloco, perto, porque no vídeo anterior do porta higiene bucal 2.0, eu mostrei a câmera bem pertinho. Se vocês não assistiram o vídeo, assistam lá também, que é bem legal o vídeo. Volta aí no vídeo anterior pra poder assistir. Lá tem as dicas também de como colocar o viés dessa forma aqui. Ó,
Aí eu vou passar uma costura. Aqui, eu coloquei... Aqui eu tô usando um plástico vinil. Quando a gente usa o vinil, geralmente eu uso esse lado liso, que é o parte... Eu fico como parte de dentro. E o áspero eu fico como parte de fora. Então, aqui, na parte de dentro, que é o liso, eu vou posicionar o viés dessa forma aqui. E vou passar uma costura. Geralmente eu passo uma costura bem aqui em cima mesmo dessa marcação aqui do próprio. Já aprendi, passei a costura. Agora eu vou empurrar ele aqui pra cima. E voltar com ele aqui pra frente. Coloco alguma coisa aqui pra prender, né? Pra ajustar ele. Vou cortar os excessos aqui da lateral que sobrou. Que eu sempre corto um pouquinho a mais pra não correr o risco de ficar com menos, né? Aí eu vou cortar aqui o excesso. Cortei o excesso. Agora eu vou pegar o zíper, a parte do zíper assim pra cima mesmo. Essa parte aqui pra cima. Aqui eu tô usando o zíper número 6. Geralmente eu uso... Até pra tirar essa dúvida, que às vezes me perguntam, eu só uso o zíper número 6. Que uns falam 5 ou 6, mas pra mim é estranho, porque às vezes eu compro como 5 ou 6, mas o cursor, ele também dá pros dois, o 5 ou 6. Mas aqui, esse daqui mesmo é o número 6, tá? Aí eu vou posicionar ele aqui em cima e vou vir com a costura aqui na máquina, vou posicionar ele na máquina e vou passar a costura. Primeiro, dessa lado aqui, que é a parte voltada para o plástico. Passa aqui a costura para prender ele. Sempre na hora que eu for passar a costura, sempre vou levantando aqui essa parte para verificar se tá batendo certinho para que ele fique bem ajustado. Essa dica tem no vídeo anterior e em todos os outros vídeos, mas nesse vídeo aqui eu não vou mostrar a câmera de perto porque eu não tenho outra câmera aqui agora para poder filmar. Senão eu vou ter que tirar essa que tá filmando e se eu tirar dessa posição é muito ruim para encontrar a posição de novo, igual, tá? Então... Mas eu vou mostrar bem pertinho pra vocês como que eu posiciono depois de ter costurado. Ficou posicionado, quer dizer, desculpa. Então, eu vou passar a costura aqui e depois eu vou passar a costura aqui em cima pra ficar duas costuras e ele ficar bem preso. Pertinho pra vocês verem, ó. Duas costuras pra poder prender bem aqui. E olha aqui atrás, ó, ele fica certinho. É só ter cuidado de, na hora de posicionar ele retinho aqui em cima, né? Batendo esse lado com esse outro lado aqui. E você vai levantando na hora da costura e vai confirmando que ele tá batendo certinho. Não é difícil, é super tranquilo de fazer. O primeiro pode dar até um nervoso assim de poder deixar, medo de deixar correr, mas depois você pega o jeito e vai rápido. Aí com ele posicionado assim pra cima mesmo, eu vou pegar... Não, com ele posicionado assim pra cima não. Eu vou agora virar ele pra baixo, com a parte aqui, essa parte aqui, né, que é a parte do forro, né, aqui dele. Vou posicionar o viés dessa forma aqui e vou passar uma costura para prender ele. Da mesma forma aqui, ó, sempre eu uso essa parte aqui como uma referência, ele por trás, desse jeito aqui. Aí agora eu vou pegar e vou empurrar ele para cima e trazer ele para frente, dessa forma aqui. Ele vai ficar exatamente assim. Desse jeitinho aqui, ó. Desse jeito. Aí agora a gente vai pegar aquela parte do forro, essa parte aqui que eu tô usando como forro, poazinho, e vou posicionar, porque como eu já cortei ele na medida certa, então eu não preciso ficar me preocupando se ele vai ficar menor ou maior. Então eu já venho com as medidas certinhas e posiciono. Ó, eu vou posicionar ele aqui certinho, vou prender aqui pra não correr o risco de fugir, né? E vou passar uma costura de segurança só bem aqui na beiradinha, só pra ele não correr na hora que eu estiver prendendo essa parte aqui. Já prendi, ó, só pra ele... É uma costura de segurança mesmo, só pra proteger. Aí, agora, a gente vai prender essa parte aqui. Eu aconselho, na hora que for prender essa parte, não prender esse lado aqui primeiro. Esse lado aqui dessa ponta. E sim, esse lado aqui que fica aberto, bem nessa beirada aqui. Pra não correr o risco de ficar uma costura torta ou... ficar estranho, porque corre o risco de você costurar aqui e depois na hora de passar a costura aqui ficar meio torto, fora do lugar. Então eu sempre faço desse jeito, já peguei essa mania. E eu venho, vou passar a costura aqui nessa partezinha aqui de baixo e depois eu vou passar a outra costura de segurança nessa parte de cima, porque aqui eu vou estar finalizando essa ponta aqui do viés prendendo e aqui eu vou estar finalizando essa parte para o viés não ficar assim levantando pra cima, tá bom? Pra vocês poderem ver, ó, tá vendo? Desse jeito aqui mesmo que ele vai ficar, com as duas costuras, aí ele fica bem presinho. Aí eu vou dar uma dica pra vocês. Se você for colocar esse bolso aqui primeiro,
Como aqui dá aquela leve enrugadinha que eu falei, na hora que a gente vai fazer essa parte aqui por segundo, atrapalha. Então, eu sempre opto em colocar essa parte aqui primeiro e depois eu venho com essa parte aqui, porque aí já não tem problema se ela dá uma leve enrugadinha, porque aí eu consigo trabalhar da melhor forma, tá? Sendo que esse lado aqui, que é o lado que vai ficar essa parte aqui, a gente também dá um piquezinho pra poder marcar o meio e posicionar, lembra daquele meio que eu fiz? Então, ele é pra isso. A gente marca aqui pra achar o meio, né? Dá um piquezinho. Aqui, já dei o meu. E a gente agora vem prender esse outro lado aqui, né? Que é o lado que tá com o piquezinho. Eu venho aqui e ajusto ele bem no meio, ó. Eu vou prender ele aqui, ó. Nessa parte aqui com alfinete é mais fácil de deixar ele preso. Deixa eu ajustar aqui. Aqui, eu deixo essa parte aqui presa. Aí eu pego um dos lados, tanto faz, pode ser um ou outro. Venho aqui e marco aqui e prendo. Com o que você tiver também. Você vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar assim, ele vai ficar levantado aqui, tá? É isso mesmo. Vai ficar dessa forma. Aí, pra poder adiantando, pra não me atrapalhar, aí eu venho e já passo uma costura prendendo ele. Não vou nem parar a câmera, tá? Ó, passo aqui uma costura. Na hora que for passar perto do elástico, dá uma puxadinha do elástico pra fora, de leve, tá? E passo uma costura com retrocesso nesse finalzinho aqui pra ele não fugir depois, ó. Aí ele vai ficar dessa forma aqui. Isso aqui foi aquela parte que eu falei que tinha cortado a mais que sobrou. Ele vai ficar desse jeito. Aí eu vou pro outro lado e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui nessa beiradinha, beiradinha com beiradinha, e vou passar uma costura prendendo. Só que aqui eu vou começar ao contrário, né? Eu vou acabar começando por cima. Ajusto aqui o elástico bem pra fora, pra ele ficar bem reto ao próprio tecido do forro. E também prendo e passo uma costura. Aí ele vai ficar dessa forma aqui mesmo. Não tire o elástico, não tire o alfinete daqui do meio não, tá? Deixa ele aqui no meio. Aí, lembra que a gente vai pegar sabe aqueles piques que eu dei? Aqui, ó, tem um pique aqui nesse meio aqui, né? Aqui no meio tem um pique. Eu vou pegar esse pique aqui e vou, ó, venho aqui tá o pique. Acertei aqui, ó, ajustei, apertei ele aqui. Vou segurar isso aqui e vou dobrar ele pra cá. Aí aqui automaticamente ele já faz uma pence. Aí eu venho aqui do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, tentar mostrar aqui bem certo. Aqui é o outro lado. Eu daqui de fora pra dentro eu venho aqui. Aí aqui é onde que tá o pique. Eu boto alguma coisa aqui pra prender o que você tiver e faço essa dobra aqui pra fora. Exatamente desse jeito aqui. Aí ele vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar bem aqui pertinho. Ó. Vê se vai dar. Ó, peraí, deixa eu pegar aqui. Ó, ele vai dar essa marcação de pence, ó. Aqui, ó. Aqui uma pence, ficou uma. E aqui fica a outra pence. Se você achar confuso essa forma aqui de fazer a pence, gente, faz do jeito que vocês acharem melhor, tá? É que eu sou chata mesmo e tô mostrando do jeito que eu realmente faço. Eu geralmente faço desse jeito. Deixa eu até mostrar mais uma vez aqui por esse lado, porque desse lado vai ser a mesma coisa que você vai fazer do outro. Você só pega aqui, ó. Empurra até aqui e aqui você vai ajustar, ó. Você tá esticando o tecido, ó. Quando você estica o tecido, você já acha onde você deu o pique, vem aqui e empurra o tecido pra fora, dobra e já tá pronto. E passa uma costura aqui embaixo. Ó como é que ele ficou, ó. Aqui, ó. As pencezinhas ficaram aqui dele, tá? Aí ele vai ficar ali, ó. Tá vendo? Eu não prendi direito. Olha o que que acontece, ó. Pode soltar. A gente tem que ter muita atenção nessa parte aqui, porque eu é que prendi errado. Deixa eu passar aqui uma costura aqui rapidinho. A errada foi eu, hein? Pera aí. Pronto. Vou nem cortar aqui o vídeo. É até bom pra vocês verem que isso acontece. Deixa eu tirar só esse excesso. Aí agora, a gente vai deixar essa parte aqui de lado. Vai pegar essa parte aqui principal. Aqui a gente já deixou cortado aqui. Aqui, como eu não tenho que me preocupar em direção, eu vou também marcar o meio. Vou dar um piquezinho. Vou pegar minha lapela, vou posicionar o lado certo aqui dela, né, que é esse lado aqui. E vou passar uma costura pra prender a lapela aqui. Só de segurança, pra não correr o risco dela soltar. Aqui a lapela já está presa. Aí agora a gente vem com essa parte pra cima.
O lado, lembra que eu falei que tem um piquezinho aqui? A gente vai pegar, ó, vai fazer dessa forma aqui, vai posicionar esse lado aqui, que tem um pique, com esse lado aqui, que tem um pique, que geralmente é o lado que tá a lapela. Aí você posiciona aqui no meio certinho, ajusta aqui pra prender. Aqui, vamos colocar logo o cursor, que aí já adianta, né? Vamos colocar, que aí na hora de fechar não tem que estar parando, pulando costura pra poder depois colocar o cursor. Eu já coloco ele rapidinho aqui, ó. Vou ajustando pra ajeitar aqui, ficar certinho. E ele vai dar certinho aqui, ó. Eu venho aqui, prendo aqui também e vou passar uma costura de segurança em volta dele todo. Aí, na hora que você for passar aqui, você dá aquela esticadinha pra ele poder prender aqui certinho na lateral, junto com essa parte aqui, ó. Esse com esse, dá aquela esticadinha, porque como ele tá com elástico, ele pode dar aquela leve enrugadinha, tá? Ó, ele vai ficar dessa forma aqui. Passei já a costura, ó como é que ele fica direitinho. Aqui é o lado que tá a lapela, com esse lado aqui, é o lado que a gente vai colocar, né? Pode ser o absorvente ou o carregador e o bolsinho. Aí eu aproveitei e já prendi a minha etiqueta. Aqui você tem duas opções. Ou você faz com canto mitrado, ou você arredonda. Geralmente eu arredondo, eu uso a régua, com essa régua aqui, que eu gosto muito dela. Geralmente eu uso praticamente eu uso quase que em tudo o lado que ela tem aqui 3,5. Mas já me falaram que tem outras que tem 4 centímetros. Eu não sei se vai dar tanta diferença. Quer dizer, só testando pra saber se usando 4 centímetros vai dar muita diferença. Mas eu acredito que não, né? Por causa de meio centímetro, eu acho que não há problema algum. Mas se você tiver alguma outra coisa que você costuma usar pra arredondar, você pode usar tranquilamente. O único cuidado que você vai ter é que da mesma forma que você fez o arredondado aqui, você vai ter que fazer os 4 arredondados do mesmo tamanho. Todos eles iguais, tá? Eu vou fazer minha marcação e já vou trazer ele cortado aqui pra gente poder finalizar a peça. Aí eu venho com o viés pra gente poder prender. Ah, como que você mede? Sempre falo a mesma coisa. Eu meço assim, marco aqui, venho, posiciono, finjo que eu tô prendendo ele e tiro. Como eu já tenho uma medida certa de usar, eu já sei mais ou menos a medida que eu uso. Então, eu já posso cortar. Quando você já tem essa medida, você já tem uma noção, você já corta ele antes. Mas, caso você não tenha, então não corte antes para você não perder, né, desperdiçar viés. Eu corto aqui pro acabamento mais ou menos um pedacinho de 3,5, 4 centímetros mais ou menos. Às vezes é bom cortar um pouquinho maior do que menor, né, para não ter problema. Aí eu venho aqui, como essa parte geralmente aqui é a parte que vai ficar de frente, eu coloco o acabamento para a parte de trás. Então, sempre a parte de trás é a parte que tem a lapela. Então, eu posiciono na parte de trás para ficar o acabamento. Aqui eu vou iniciar a costura de dentro para fora, para o acabamento do viés ficar mais bonito do lado de fora, porque eu acho que fica mais bonito. Aí você pode fazer tanto desse lado quanto desse lado aqui. Eu vou começar por aqui mesmo. Aí aqui eu já deixo assim, vou marcar aqui para prender, né? E vou passar uma costura em volta aqui dele todinho, prendendo. Ó, já prendi, vou tirar aqui, às vezes fica um pouquinho de excesso, né? Mas tem bem pouquinho. Aí eu limpo aqui, tiro e vou tirar aqui a sobra que ficou. Acabou ficando aqui um pedacinho a mais, tiro essa sobra. E agora a gente vai empurrar todo o viés pro lado de fora. Aqui, eu acho assim, né, claro, cada um usa da sua forma, né? Que a manta R1 dá tranquilamente pra fazer, não tem necessidade de fazer com a R2. Mas se você tiver a opção de usar a R2, fiquem à vontade. Eu prefiro usar a R1 até pelo custo, né? Que ela é mais em conta do que a R2, porque as mantas, elas tiveram um aumento, assim, bem significativo, né? Então, a gente também tem que arrumar uma forma também de se adaptar aos novos valores em todos os sentidos, né? Aqui eu já tô prendendo aqui, ajustando ele. Não vou gravar aqui prendendo ele todo, né? Pra não perder tempo aqui no vídeo. Deixa eu ir aqui pra parte da emenda, ó. A emenda geralmente vai ficar assim. Aí eu venho aqui, como ficou bastante, né? Que eu acabei deixando um pedaço maior. Eu vou aqui tirar um pouquinho do excesso. Vou dobrar ela aqui, ó. Pra dentro, aqui. Fazendo isso daqui, dobrando ela pra dentro. E
dando ela mais uma dobra e ajustando aqui para que ela fique dessa forma aqui. Eu coloquei a presilha aqui no meio, que aí dá pra vocês verem o acabamento aqui na lateral, assim que ele fica, tá? Ó, vou prender assim, eu prendo ele todo mesmo, que é pra não correr o risco do viés fugir. Ajusto, agora a gente vai passar uma costura aqui bem na beiradinha dele todo em volta. Ó, prendi já o viés, ó. Fica todo preso certinho. Não mostrei pra vocês a câmera próxima colocando viés, porque já tem muitos vídeos aqui do canal que eu explico. Então, tem vídeos que eu não quero ficar mostrando com muitos detalhes, porque senão vai aumentando mais ainda o tamanho do vídeo. Ele vai ficando maior ainda. Então, agora aqui já tá pronto. Ó, aqui a gente faz o teste, né, que tá funcionando. Agora é hora da gente prender aqui, ó. Como que fica a parte aqui. Ai, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, fica... Deixa eu ver se eu consigo mostrar com o outro. Esse aqui é mais... Ah, esse aqui dá pra ver melhor, ó. Esse aqui é um outro que eu já deixei pronto, ó. Tá vendo? Fica desse jeito aqui que acaba ficando, ó, a parte da pencezinha. Aí acaba ficando praticamente meio que todos iguais, porque eu faço o mesmo padrão, então eles ficam quase que iguais, né? Não dá pra ficar idêntico, mas bem parecido. Quase igual, né? Então, aqui a gente vai colocar o botão, que é super simples, sem problema nenhum. Vai marcar aqui o local que a gente vai colocar, coloca o primeiro aqui, depois você vem aqui, que ele vai estar sendo colocado na parte do bolso com plástico, vai apertar, vai achar o local, vai prender, ele vai estar aqui por dentro do plástico, eu vou mostrar depois também, que não tem como mostrar. Por aqui você prende o seu elástico não, gente, o seu botão, tá? Ele vai ficar dessa forma. Agora eu quero mostrar pra vocês o que? Agora no finalzinho, é isso aqui que geralmente eu faço pra dar de brinde junto com essa peça aqui. Eu faço um simplesinho. Aqui no canal tem o organizador de fios pequenos, né? Ideal pra fone de ouvido. Então eu fiz esse modelo aqui, que ele é bem menorzinho. Ó, vou mostrar aqui rapidinho como que é. Pra gente poder colocar. É pouquinho tecido, eu vou dar a medida dele pra vocês, que é mais uma dica pra vocês também poderem usar, e assim vocês agregam mais valor à peça de vocês, né? Porque fica com mais um detalhe, ó. Fica dessa forma aqui. Agora eu prendi bem mal preso aqui, né? Mas é só prender direitinho que ele fica certinho. Aqui, ó. Ele vai ficar aqui dentro preso. Então, ele não vai embolar. Então, eu acho bem válido vocês fazerem também. Claro que se vocês quiserem. Eu deixei até cortado aqui pra fechar, mas eu não vou fechar agora, porque eu acho que não tem necessidade, que isso aqui é super simples de fazer, não precisa mostrar. Já tem aqui no canal ensinando a fazer ele, mas eu vou dar essa medida aqui pra vocês que eu uso. Caso vocês queiram aproveitar também a medida que eu uso. Aqui, ó, eu uso 6 centímetros por 12. Só que esse daqui, ele não tinha 6 centímetros, ele tinha 5, mas eu vou usar também. Entendeu a questão? Então, aqui, ó, é um pedaço que a gente usa aqui, 6 por 12, que fica perfeito pra gente fazer esse prendedor de fio. Só que como eu tinha um pedaço 5, eu não ia deixar de usar, só porque ele era com 5. Então, fica mais uma dica. Dá pra vocês usarem com 5 também, tranquilamente, que dá perfeito, tá? É só mais uma dica aqui pra vocês. Só que pra fazer ele, eu acabo não usando a manta R1. A não ser que eu tenha sobra. Aí eu uso, porque sempre sobra aqueles pedacinhos, né? Que geralmente a gente usa esses pedacinhos pra fazer a lapela, né? A guarda pra fazer. Dá pra você usar também. Eu uso geralmente o acoplado, porque ele é mais fininho. E eu tô com os pedacinhos dele aqui, aí eu acabo aproveitando os pedacinhos dele e faço com o acoplado e dou junto pro cliente de brinde. Acaba sendo um brinde que no meu caso é opcional. Eu dou porque eu quero. Vocês podem agregar o valor, acrescentar, fazer da forma que vocês quiserem, tá? Então, é mais uma dica aqui pra vocês. Deixa eu prender. Já tá pronto. Ele até que não é demorado pra fazer. Essa parte aqui que eu acho que é mais chatinha por conta do detalhe da pence, mas é super rápido de fazer. Até pra colocar o viés eu acho ele rápido de fazer. Então, aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Colocando aqui o carregador e colocando... Claro que eu vou colocar ele embolado, né? Porque embolou. Não vou parar pra desembolar agora. Colocando aqui o fone. Sendo que aqui tá sem... o organizador de fio, né? Mas é o que eu falei, vocês podem fazer o organizador de fio pra colocar ele aqui junto também. Aqui, vou mostrar pra vocês que também eu fiz vários aqui, ó. Esses aqui estão pra acabamento também, ó. Fiz outros. Essas cores aqui são azul marinho, estrelinha, tá lindo, né? Eu tô apaixonada nessa estampa aqui. Esse de coração também. Eles também tô finalizando, só falta colocar o botão. E também fiz aqui, ó, pra eles, ó. Pra colocar também deles. Só que
É o que eu falei, não tem necessidade de eu mostrar pra vocês fazendo, né? Porque já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. Só que é o maiorzinho, só que esses aqui você já tem noção que dá pra fazer. Aí aqui a gente fecha e lembrando, vocês podem usar pra outras coisas também. Não necessariamente só pra isso. Dá pra colocar de um lado o absorvente, do outro lado o remédio. Dá pra fazer de várias formas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpe se hoje eu tô meia lenta, porque eu tô me achando meia lenta, porque aqui tá muito calor. E eu não posso ligar o ventilador. Se eu ligar o ventilador, eu não consigo. O som do ventilador vai sair no fundo, vai ficar horrível aqui pra vocês. Não tem condições. Então, eu tô gravando o vídeo assim por parte pra poder, né, dar uma pausa, beber uma água e voltar pra gravar. Então, me desculpe se eu tô meia lenta no vídeo gravando aqui, falando. Mas, enfim, eu espero que vocês aproveitem, que vocês gostem do vídeo. Foi mais uma votação lá no Instagram, que eu achei bem legal. Fiz essa votação na semana passada e eu disse que hoje esse vídeo estaria entrando no canal. E, conforme prometido, o vídeo vai estar hoje no canal, tá? Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.